Bom dia, meus amores do quinto ano da Escola Antônio Vieira de Barros. Hoje, dia 6 de outubro de 2021, a nossa aula é de matemática. O professor Manuel está enviando esse vídeo para orientar na resolução da nossa atividade de hoje. Vejam só. Na atividade passada, nós aprendemos o que é medida de ângulo, aprendemos quais os tipos de ângulo, tá certo? Agudo, reto, obtuso, raso. Aprendemos como realizar essa medida de ângulo. Hoje a gente vai falar sobre polígonos. Nossa atividade ela está presente nas páginas 81 e 82 do livro de matemática. Eu peço que vocês acompanhem com bastante atenção. Vamos lá? Simbora! Leia o diálogo a seguir e faça o que se pede. Então a primeira garotinha diz: polígono é uma figura plana fechada, observem essa afirmação fechada, cujo contorno pode ser traçado com uma régua, ou seja, é um contorno reto. Aí a outra mocinha vai e diz: e os trechos desse contorno não se cruzam, ou seja, eles não se encontram. Aqui é um encontro, eles não se cruzam, tá bom? Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai aqui para a letra A. Aqui ficou melhor, pronto. Letra A, ó, indique com a letra P as figuras que são polígonos e justifique sua resposta. Então, primeiro, observem a figura 1. Essa figura é um polígono? Se a menininha está dizendo que polígono é uma figura plana fechada, vocês acham que a figura 1 é uma figura plana e é fechada? A figura 2 é plana e é fechada? E é possível que eu contorne os traços desse polígono com a reta? Com a régua? A figura 3 é uma figura plana fechada, né? Sem encontro entre os seus trechos? E a figura 4 é uma figura plana fechada sem encontro entre os trechos? Nessa questão, existem duas figuras corretas e duas figuras incorretas. Então, por exemplo, se eu acho que a figura tal é correta, eu só preciso colocar uma letrinha P ao lado dela, caracterizando-a como um polígono. Agora, em uma folha de papel, faço uma composição com diferentes desenhos de polígonos. Então, por exemplo, eu posso usar essa lateralzinha aqui, ó, esse espaço aqui, e desenhar um polígono. Lembrando que um polígono é uma figura plana fechada, cujo contorno pode ser traçado com uma régua, e os trechos desse contorno não se cruzam. A gente vem para a segunda questão. Dá uma melhoradinha aqui, meus amores. Vamos lá. Vinícius comprou um brinquedo de encaixar peças para sua filha. No brinquedo, há uma base na qual a criança deve encaixar 5 pecinhas. Veja as peças desse brinquedo e depois responda as questões. Existe na matemática uma caixinha chamada de blocos lógicos que parece demais com essa questão. Ó, olha a figura 1, olha como ela é. A figura 2, observem a composição da figura 3, da figura 4 e da figura 5. Letra A. Em qual das bases é possível encaixar todas as 5 peças? Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão observar, ó, base 1. Ó o buraco como é. A gente tem um triângulo, ó o buraco. É possível eu encaixar na base 1 todas as peças acima? Vocês vão identificar qual dessas 3 bases é a correta para receber o encaixe dessas peças e colocarão o nome da base aqui, tipo base tal, ok? Quais dessas peças têm um encaixe que lembra o contorno de um polígono? Quais são esses polígonos? Então vamos lá, vocês vão identificar. Entre essas peças de cima, quais delas possuem a forma de base de um polígono e qual o nome deste polígono, ok? Aí a gente vem, meus amores, para a página 82, onde a gente vai fazer uma análise
nessa terceira questão dos lados, dos vértices e do ângulo de uma figura, de um polígono, ok? Então vamos lá. Observe a representação de um polígono e algumas de suas partes destacadas. Depois, preencha o quadro com as informações correspondentes. Então vejam só, o professor Manuel vai tentar ampliar aqui um pouquinho. Ó, aqui a gente tem um polígono. Ele tem 4 lados, mas esses 4 lados não são iguais. Então, se os lados não são iguais, consequentemente, o ângulo também não será igual. Mas aqui a gente tem, ó, o que representa o lado? Cada linha, ó, 1 lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados. O que representa o vértice? O encontro de cada semirreta, de cada linha. E o ângulo, ele é medido sempre nessa posição que está representada aqui. Então, o que vocês precisam fazer? Já existe um exemplo aí na questão do triângulo. Então, o triângulo é um polígono de quantos lados? De 3. 1, 2, 3. Qual a quantidade de vértices de um triângulo? A gente conta os encontros, ó. 1, 2, 3. E aí a gente vai ver qual a quantidade de ângulos internos. O que é um ângulo interno que fica dentro? A gente tem 1, 2, 3, né? Então o professor Manuel está só explicando através do triângulo e vocês vão dar continuidade. Quando um polígono ele tem a mesma medida, a mesma quantidade de lados de vértices e de ângulos internos, a gente chama-o de um polígono regular, tá certo? Nós temos uma próxima figura geométrica aqui. O que é que vocês vão ter que fazer? Contar a quantidade de lados, colocar aqui. Depois, contar a quantidade de encontros, que são os vértices, colocar aqui. E dentro dele, fazer a representação dos ângulos e colocar a quantidade aqui, ok? Que regularidade podemos observar entre as quantidades nesse quadro? Então, vamos lembrar que lá em sequência numérica, a gente estudou sobre regularidade, né? Descubra a regularidade da sequência numérica. É uma sequência só de números ímpares? É uma sequência de 2 em 2 números? É uma sequência de 15 em 15 números? Então, qual é a regularidade de uma figura geométrica desta para a outra? Quero ver quem é o aluno que vai descobrir. E a quarta e última questão diz assim: leia o que Renato está dizendo. Vamos ouvir o que é que esse abençoado vai nos dizer. Quando um polígono tem todos os lados de mesma medida e todos os ângulos internos de mesma medida, ele é chamado de polígono regular, como o professor Manuel disse a vocês. Então, se nós observarmos aqui, nós temos 2 semirretas. Aqui nós deveríamos ter um vértice, ok? E aqui a gente vai fazer a base do ângulo. Se vocês observarem nessa figura, é um quadrado, né? É um polígono de 4 lados iguais, ok? Então, ele vai ter 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos. O que vocês precisam fazer? Vamos lá. Agora, indique qual das figuras a seguir representa um polígono regular. Ou seja, se está dizendo qual, ó, é porque só existe uma resposta correta. Então, entre a letra A, B, C e D, só existe um polígono que possui lados e ângulos exatamente do mesmo tamanho. Eu vou dar um exemplo a vocês. Se a gente observar o polígono C, ó, a gente identifica que essa medida e essa são de um tamanho. Essas duas, voltando, essas duas são do mesmo tamanho, mas essa é menor que essa. Então, esse polígono não é um polígono regular. Por quê? Porque ele não tem a mesma medida de lados. Tá certo, pessoal? Fotografem a resposta. Quando chegarem nessa terceira questão, façam a contagem com muita paciência. Fotografem a resposta e mandem no meu privado, ok? Um grande abraço e até a nossa aula de amanhã.